Olá, crianças, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui reunidos para mais uma aula, para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E hoje o tema vai ser referente à Páscoa. Mas antes de iniciarmos, vamos estar orando? Pai, agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, graças te damos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, pelo pão e o leite de cada dia, pelo provir, ó Pai, pelo sustento do nosso caminhar. Agradecemos pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que tem nos guiado dentro dos Teus caminhos, tem nos alertado dos perigos que há no mundo, ó Pai. Que o Senhor continue demonstrando sempre o Teu amor a cada um de nós e nos protegendo também de todo mal. Pedimos a Ti nesse momento que o Senhor venha estar com a Tua mão sobre cada um de nós, nos abençoando, nos orientando com a Tua palavra que iremos estar aprendendo agora. Que nada venha estar nos atrapalhando, Pai, nesse momento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje estaremos aprendendo sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? O que é a Páscoa para o mundo? O que é a Páscoa referente à Bíblia? Tá? Então, nada melhor do que Páscoa. O que é a Páscoa? É mito ou verdade? Né? Qual é o animal que representa a Páscoa para o mundo? É o coelho, né? E qual é a Páscoa? Qual animal que simboliza a Páscoa referente à Bíblia? Né? A ovelha, né? Então, o coelho se torna um mito, né? É uma mentira que a Páscoa o símbolo da Páscoa é o coelho, né? O símbolo da nossa Páscoa é a ovelha, né? Mas o que é a Páscoa? Pelo dicionário, a Páscoa fala que é um dia festivo, né, religioso, e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus ocorrida ao terceiro dia após a sua morte, né? Conforme o relato do Novo Testamento, né? Eles não colocam nem como se fosse a palavra de Deus, é um relato, alguma coisa comentada, né? O Evangelho, a Páscoa, através da Bíblia, o Evangelho, né? A Páscoa no Novo Testamento é a passagem da morte para a vida, é a ressurreição de Jesus Cristo, que havia sido morto na cruz. É a vitória de Deus sobre a morte, né? Sobre a morte e sobre o pecado que havia no homem. Jesus faz essa passagem da morte para a vida e vida plena, vida eterna. A partir da ressurreição de Jesus, temos o convite de Deus para participar dessa vida eterna também. E só para uma coisa, só para uma história, né? Só para uma informação maior, quando Jesus Cristo foi pego e foi crucificado, lá eles estavam já comemorando a Páscoa naquele período. Mas já havia Páscoa então? Sim, já havia Páscoa. A Páscoa também tem o sentido da libertação. Libertação do povo de Israel da escravidão, né? No Velho Testamento. E no Novo Testamento é a libertação. A libertação da escravidão do pecado, através da morte e ressurreição de Cristo. Tá? Então, o que a Páscoa nos traz segundo o mundo? Segundo o mundo, faz a ideia que o coelho é que traz o ovo, né? Segundo o mundo, temos a Páscoa traz aquela falsa sensação de alegria. Sabe aquela coisa tipo, eu vou ganhar ovo de Páscoa, a gente está na data de Páscoa, então eu vou ganhar ovo de Páscoa, eu vou ficar super alegre se eu ganhar ovo de Páscoa, né? Mas é uma sensação momentânea, porque você vai comer esse ovo, você vai receber esse ovo, você vai comer esse ovo, e depois, o seu dia a dia, você vai ter aquela mesma alegria, aquela sensação de tipo, eu vou ganhar um presente, aquela ansiedade, né? Também tem um falso prazer na satisfação da carne. Você vai comer esse ovo, você vai achar ele delicioso. E depois?
Você vai lembrar, nosso ovo estava muito gostoso, estava muito bom. Mas ele saciou o quê? A sua carne e o seu espírito. Como que ficou? Né? O pecado não é pecado. Se você começa a aceitar o que o mundo diz, você também começa a aceitar que o pecado não é pecado. Se para você a Páscoa é comemorado simplesmente um ovo de Páscoa que o coelho traz para você, então o pecado para você também não é pecado. Né? É engano, é mentira. A Bíblia mesmo diz que o pai da mentira é o diabo. Né? Ele está pronto para nos enganar com, com falsas ideologias, falsas ideias. Né? E a partir desse momento, já que você não acredita em nada disso, nada que a Bíblia fala e só acredita no que o mundo diz, então você se torna também um escravo do pecado. Mas o que a Páscoa nos traz, segundo o Evangelho? Que Jesus Cristo é o verdadeiro sacrifício, sem pecado, puro, ovelha pascual. Cristo morreu pelos nossos pecados por amor. Não foi só por mim, não foi só por você, foi por todos nós, foi pelo mundo. A alegria é eterna. Só pelo fato de saber que Jesus Cristo morreu por mim na cruz, me libertou da morte eterna, e através da sua graça e misericórdia, do seu perdão, né? Eu sou redimido dos meus pecados. Olha que alegria eterna, não é uma alegria momentânea, é uma alegria eterna para todo sempre. Não vivo mais pela carne, mas sim pelo Espírito Santo. Né? Eu não vivo mais pelos prazeres da carne. Eu quero um ovo grande, pequeno, eu quero o ovo daquela marca, eu quero. Não. Eu vivo somente para Cristo. Todos os meus atos são perguntados para Deus. Deus, por favor, me guie. Me mostre qual é o caminho que eu devo percorrer. O Senhor que fala através da minha boca. Né? Então, tudo é entregue para Deus. Tudo. Tudo. A minha vida e tudo que eu tenho. Eu começo a concordar, quando eu acredito em tudo isso que a Bíblia fala, eu começo a concordar e aceito que o pecado é pecado. E ponto. Da morte eterna, hoje eu tenho, através de Cristo, a vida eterna. Lá mesmo vocês viram, no que o mundo diz, né? Que se você não aceita que pecado é pecado, então você está escravizado. Você está na morte eterna. Porque a Bíblia também fala, o salário do pecado é a morte. Mas o que a Páscoa me ensina então? Que ela nos ensina que por amor de Deus, deu seu Filho unigênito. Ela nos ensina que em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor, Deus deu seu Filho gratuitamente, que levou a pagar o preço da redenção do homem. Jesus pagou a nossa punição, pagou pelos preços dos nossos pecados, porque éramos escravos do pecado, e nos ofereceu uma nova vida, a vida eterna. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, uma vez que ele nos libertou da escravidão do pecado, não devemos mais nos relacionar, praticar, né? Nos relacionar dos pecados passados ou ter práticas passadas. Sabe, quando você aceita Cristo, você deve abandonar o seu velho eu, né? Aqueles atos errados que você fazia, mentira, olhar para coisas que você não deve olhar, né? Fingimento, essas coisas não pertencem ao reino de Deus. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você aceita que realmente existe um Cristo, um único Salvador, um único a quem devemos honrar e glorificar, você tem que abandonar os velhos hábitos.
A conclusão dessa lição, então, a Páscoa comemora a morte e a ressurreição de Cristo, libertação da escravidão, do pecado mediante o arrependimento e fé. Né? Arrependimento, né? É você mudar, ter uma mudança de vida perante Cristo. Fé é você entregar sua vida para Cristo. As duas coisas andam juntas, não andam separadas. A vitória sobre a morte após a ressurreição. Teríamos morte eterna devido ao pecado. Porém, Jesus, após ter ressuscitado, nos deu vida eterna. Né? Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, uma vez que ele nos libertou da escravidão, do pecado. Não devemos nos relacionar, não devemos praticar atos pecaminosos antigos. Tá? Isso não quer dizer que não somos pecadores. Somos sim. Vivemos pela graça de Deus. Mas não devemos praticar atos que já praticávamos há tempos atrás. Como eu disse, a mentira, olhar para coisas que não pertencem ao reino de Deus, fazer coisas que não pertencem ao reino de Deus. Né? E isso, todo mundo passa por isso. Todos nós passamos por isso. E todos nós devemos nos autoanalisar, né, e corrigir esses atos perante Deus. Nos arrepender e buscarmos o perdão de Deus, a graça de Deus. Então aqui eu deixo o convite para vocês, já que vocês aprenderam agora sobre a Páscoa. Antes disso eu quero ler um versículo, em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, tenham com plenamente. Quem é o ladrão aqui? Quem é o ladrão? É Satanás. Quem é esse eu que fala assim, que eu vim para que tenham vida? É Jesus. Em contraste com o ladrão, que tira a vida, Jesus dá a vida. E é uma vida eterna ainda. Embora comece imediatamente após uma pessoa recebê-lo como o Senhor e Salvador de sua vida. Então aqui fica a pergunta: você já entregou sua vida para Cristo? Você reconhece que Cristo é o Senhor e Salvador dessa nação, de todos nós? Pense bem. Isso que comemoramos na Páscoa, por isso que é um dia festivo. Porque se não fosse por Jesus Cristo, todos nós teríamos uma morte eterna. Mas através de Cristo, temos a vida eterna. Temos um Salvador. E por amor que Ele fez tudo isso. Crianças, Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um bom final de semana. Feliz Páscoa para todos vocês. E que seja um dia festivo, mas com a comemoração certa. Comemorando a morte e ressurreição de Cristo. Comemorando a vitória que Cristo teve sobre a morte e a salvação que Ele trouxe para todos nós, por amor. Deus abençoe a todos, um grande abraço a todos e um bom final de semana. Um beijo, um abraço.